Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Felipe, ele é médico emergencista formado lá pela HC, aqui da USP. E a gente vai fazer uma videoaula rapidinha pra vocês sobre ultrassom no paciente crítico que chega na emergência, tá? Insuficiência respiratória aguda. Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vai falar rapidamente para vocês sobre ultrassom pulmonar e o seu papel em nos ajudar a iniciar a avaliação do paciente criticamente doente no nosso departamento de emergência ou em ambiente de cuidados intensivos, onde nós temos que rapidamente diferenciar entre causas pulmonares e causas cardiogênicas, e dentro das causas pulmonares, causas relacionadas a doenças obstrutivas, doenças não obstrutivas, doenças inflamatórias infecciosas e não infecciosas, ou até mesmo acometimento secundário, por exemplo, quando eu estou diante de um edema pulmonar não inflamatório, o edema pulmonar cardiogênico. Anteriormente, a avaliação do ultrassom da paciente em insuficiência respiratória, ele era feito basicamente na ausência da ultrassonografia point of care, com avaliação clínico-radiográfica, né? Como, por exemplo, a gente pode relembrar aqui os critérios de Berlim, por exemplo, para a definição de SARA, onde era necessário um padrão radiológico sugerindo um edema pulmonar inflamatório na ausência de hipervolemia. Os critérios eles se ajustaram, mas a evidência de edema pulmonar ela não muda. A única coisa que muda é que a gente passou a ter uma ferramenta que agora nos permite uma avaliação mais acurada, uma avaliação que nos permite uma maior sensibilidade, uma maior especificidade para nossos achados. É muito importante dizer isso, sobretudo em pacientes críticos, com uma redução de mobilidade para a realização do exame na melhor técnica possível, na melhor incidência possível, ou muitas vezes a única possibilidade, uma radiografia com incidência antero-posterior no paciente deitado. A gente sabe que a gente, devido aos artefatos na radiografia, por conta da sobreposição de imagens, a gente perde absurdamente a nossa capacidade de discriminar estruturas e identificar a condição que o paciente tem. Então o objetivo hoje, com falar rapidamente com vocês de ultrassom, é tentar explicar para vocês que a avaliação inicial, considerando a ultrassonografia, ela se aproxima da tomografia computadorizada de tórax em relação à avaliação não só de aeração, como também do espaço pleural. E isso num paciente com dispneia e ou insuficiência respiratória aguda hipoxêmica no departamento de emergência e em cuidados intensivos, nos ajuda a estabelecer as principais causas imediatamente, chegar ao diagnóstico mais rápido e, consequentemente, o tratamento. Então, pessoal, para a gente poder realizar um ultrassom, a ultrassonografia point of care, a gente precisa ajustar o nosso aparelho. Primeiro que, para fazer a ultrassonografia point of care, a gente não precisa de nenhum aparelho especial. Basicamente, o que significa point of care significa a avaliação objetiva, direcionada para responder perguntas pontuais. No caso aqui, como a gente falou anteriormente, a gente quer estreitar ou chegar ao diagnóstico da causa da dispneia respiratória aguda hipoxêmica do nosso paciente. Então nós vamos utilizar o aparelho de ultrassom, e no aparelho de ultrassom a gente tem diversos transdutores, que é onde estão os cristais, que é onde vai gerar o efeito para gerar as ondas de ultrassom, que vão ser emitidas e captadas pelo transdutor e gerar uma imagem em escala de cinza na nossa tela. A gente pode, na verdade, de acordo com a literatura, utilizar basicamente todos os transdutores. Aqui na minha mão, por exemplo, eu estou com o transdutor convexo, ou curvilíneo, que é o transdutor que a gente utiliza de forma mais comum na nossa prática, sobretudo em pacientes adultos. Mas, por exemplo, utilizar o nosso transdutor linear, que é o nosso transdutor que a gente utilizaria normalmente para acessos vasculares, né, ecoguiados, ou avaliação de estruturas, ou até estruturas como, por exemplo, a linha pleural, já que ele tem uma profundidade menor, mas com uma maior qualidade de discriminação da imagem em relação à escala de cinza. O transdutor linear, por exemplo, a gente usaria principalmente em crianças, que tem pouco tecido redundante na caixa torácica, e a gente conseguiria uma boa aquisição de imagem com uma profundidade relativamente ideal. Então, já que a gente vai usar em adultos, e a gente vai precisar então de uma imagem relativamente nítida, com boa discriminação, mas que consiga alcançar uma profundidade, nós vamos utilizar o transdutor convexo ou curvilíneo, tá? Sempre no preset, que é o modo abdômen. O que é o preset? O preset é como se fosse uma configuração da cor, brilho e nitidez de uma TV. No caso aqui, a configuração para avaliação de ultrassonografia abdominal serve também para ultrassom pulmonar. Tá? A técnica adequada, ela muitas vezes não vai ser possível diante da criticidade do paciente, né? Em muitos casos, a gente tem que, na verdade, adaptar o nosso exame ao nosso paciente para responder perguntas pontuais. Então, em muitos cenários, a gente não vai conseguir fazer uma avaliação ampla e a nossa aquisição de imagem pode não ser amplificada ou realizada em todas as zonas pulmonares. A
Muitas vezes, em muitos cenários, nós vamos realizar apenas a aquisição de imagens em zonas anteriores, laterais, em alguns casos, algumas zonas posteriores de ambos os hemitóraces, tá bom? Então, para a gente começar, escolha o transdutor correto, coloque bastante gel para essa interface entre a pele do paciente e o seu transdutor, onde tem um cristal, que é onde vai emitir que vai gerar o efeito elétrico, emitindo onda e captando a onda e gerando a escala. Escolha o preset adequado, no caso aqui, transdutor convexo, preset abdômen, e aí nesse cenário a gente vai realizar a aquisição de imagem. Para que vocês consigam chegar ao diagnóstico rápido, ou muitas vezes, nem sempre o diagnóstico, mas afastar diagnósticos, fazendo essa dicotomização clássica entre causas pulmonares e causas cardiogênicas, nós vamos ter que colocar o transdutor de forma rápida e efetiva em alguns locais bem específicos, onde a presença de um determinado padrão patológico ou a ausência dele vai falar contra ou a favor de uma determinada doença. Então, pessoal, ultrassom pulmonar, na verdade, não é ultrassom pulmonar. Eles são imagens geradas pela geração de artefatos, né? Sobretudo na nossa linha pleural. A linha pleural, onde eu tenho a pleura parietal e a pleura visceral. E onde esse espaço entre a pleura parietal e visceral é um espaço virtual. O ultrassom pulmonar, ele não é um ultrassom propriamente dito do parênquima pulmonar, porque ele tem ar, né? E ele dispersa a onda de ultrassom. Então, que na verdade, o que a gente quer com o ultrassom pulmonar é encontrar padrão patológico ou padrão de aeração pulmonar normal. Para a gente entender em relação ao ultrassom, o que significa o que eu estou adquirindo, o que eu estou interpretando, vamos pensar de 3 formas muito simples. Primeiro, a aeração pulmonar, ela é um contínuo. Eu sempre tenho que pensar no ultrassom pulmonar como uma relação entre ar e líquido. O ar, ele dispersa a onda. Então, teoricamente, seria uma aeração pulmonar normal. À medida que eu vou tendo um processo patológico, seja ele inflamatório infeccioso, inflamatório não infeccioso, esse processo inflamatório, ele normalmente começa na região do septo interlobular, que é a região de transição entre no lóbulo pulmonar, entre um lóbulo pulmonar e outro, né? Então, se a gente lembrar da unidade morfofuncional do pulmão, tendo lá o lóbulo pulmonar, e lado a lado dele, o septo interlobular, como vocês estão vendo na imagem, a gente começa a entender, por exemplo, por que uma determinada pneumonia que não chega a gerar uma consolidação, que é aquela imagem classicamente radiográfica, onde a gente vê aquela imagem branca, né, que a gente chama no raio-x de hipotransparente, muitas vezes com broncopérvio no meio dela, que é o broncograma aéreo, a gente começa a imaginar que essa imagem de consolidação ela é pior em termos de aeração pulmonar em relação a uma condensação do infiltrado vago que ainda não consolidou, que ainda não preencheu todo o espaço alveolar naquela região, naquele segmento pulmonar do lóbulo pulmonar. Então, quando eu penso em aeração pulmonar, eu tenho que pensar nesse contínuo, partindo de uma aeração pulmonar normal, que no ultrassom ela é gerada pela reverberação da linha pleural, formando as linhas As, que são linhas paralelas e equidistantes da linha pleural, como vocês podem observar aí na imagem. Então, por exemplo, a gente sabe que em pacientes que dão uma entrada em insuficiência respiratória aguda com um padrão de aeração pulmonar A, ou seja, normal, nós vamos pensar em condições que não acometem propriamente o parênquima pulmonar, né? Por exemplo, a asma aguda, doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax. São condições onde a doença em si ela não é do parênquima pulmonar, tá? À medida que eu começo a ter um processo inflamatório, infeccioso ou não, ou um acúmulo de líquido por conta de aumento de pressões hidrostáticas ou redução da pressão ocótica, por exemplo, eu começo a ter um extravasamento de líquido no septo interlobular, gerando então uma síndrome intersticial. Muitas pneumonias, elas são síndromes intersticiais, elas não são síndromes alveolares de consolidação. Uma vez que esse processo inflamatório, infeccioso ou não, ou até muitas vezes não inflamatório, como no edema pulmonar cardiogênico, à medida que eu vou acumulando líquido no espaço interlobular, eu vou vendo então as famosas linhas B. O que são linhas B? São uma representação de uma síndrome intersticial, onde eu tenho linhas hiperecóicas, hiperecogênicas, brancas, que se originam da linha pleural e que ela é como se fosse um farol de praia, que passa e volta numa costa, onde ela se inicia então na linha pleural e ela se estende até a periferia da tela. À medida que esse processo inflamatório ou acúmulo de líquido por redução ou aumento de pressões que regem o movimento de fluidos,
essa linha B ela pode ir aumentando em quantidade, ela pode ir confluindo, formando muitos cenários, um padrão em cortina. Imagina uma cortina totalmente branca. É muitas vezes o que eu encontro em relação à ultrassom pulmonar, onde eu veria uma imagem hiperecogênica, contínua, onde muitas vezes eu não consigo delimitar a quantidade exata de linhas, mas que se originam da linha pleural, que aparecem e apagam na minha tela. Tá? Ao final, se eu imaginar a perca de aeração pulmonar, que começou no interstício lá no septo interlobular e chegou no espaço alveolar dentro do alvéolo, preenchendo este alvéolo de líquido, de debris inflamatórios, vírus, bactérias, fungos, não importa. Eu vou gerar uma consolidação, né? O espectro mais intenso dessa consolidação, sobretudo quando ela comete um lobo inteiro do pulmão, a gente lembra muito de patologia que é a famosa hepatização, né? Então a hepatização para nós e consolidação no ultrassom, eles são basicamente sinônimos. O que significa? Se eu pensar num contínuo de aeração pulmonar, significa perca completa de aeração pulmonar naquele segmento ou lobo doente, tá? E essa perca de aeração gerando um padrão de consolidação, que a gente pode chamar, como é chamado no protocolo Blue, por exemplo, que é um dos protocolos de avaliação para tomada de decisão em pacientes com dispneia respiratória em departamento de emergência, a presença de um padrão de consolidação chamaria de perfil padrão C, onde nós veríamos esse espectro máximo de perca de aeração pulmonar, tá certo? Então, tendo na cabeça esses três padrões que nós podemos encontrar na nossa ultrassonografia beira-leito, a gente vai conseguir já de imediato fazer dicotomização. Agora, claramente, com o ultrassom point of care, ele não é um exame que deve ser feito unicamente. Ele não tem o intuito de substituir sua avaliação clínica e o seu conhecimento técnico das doenças. A gente tem que integrar o que eu estou vendo com o meu paciente e com a evolução. Então, pessoal, partindo de toda essa explicação prévia, do entendimento de como, e o raciocínio um pouco relacionado à aeração pulmonar e o objetivo do ultrassom pulmonar, vamos colocar aqui um caso para vocês entenderem um pouco como a gente faz essa avaliação imediata para tomada de decisão rápida. Imagina que você está de plantão, seja num ambiente de cuidado intensivo, um ambiente controlado, seja num ambiente de departamento de emergência, e que você é comunicado a você que tem um paciente para você atender. A dona Aurora, 74 anos, que tem múltiplas comorbidades, é uma paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que está em terapia otimizada, direcionada por metas, e que também está avaliando uma massa pancreática recém-diagnosticada. Imagina que essa paciente, quando você chega no leito, você encontra a paciente contando a própria história, se queixando de uma falta de ar intensa, taquipneica, hipoxêmica. Você olha no monitor a saturação de 85% em ar ambiente, com curva adequada. Taquicárdica, uma taquicardia sinusal ao monitor. Você solicita imediatamente um eletro e confirma essa taquicardia sinusal. Com alterações eletrocardiográficas inespecíficas, sem nenhum padrão que pudesse indicar alguma condição aguda que a gente já pudesse inferir ali pelo eletrocardiograma, condição de alto risco. Neurologicamente, abertura ocular espontânea, contando a própria história, obedecendo a comandos, sem qualquer déficit, sem qualquer lateralização. Então você está diante de uma paciente em insuficiência respiratória aguda. E aqui, devido às comorbidades da paciente, com justificativa para ela fazer edema pulmonar cardiogênico, insuficiência respiratória aguda, uma recém-massa pancreática diagnosticada, um possível câncer pancreático, com alto risco de evento tromboembólico, tromboembolismo pulmonar também seria uma hipótese diagnóstica bem provável para o caso. E a gente sabe que, sobretudo na embolia pulmonar, pela fisiopatologia da doença, que é em espiral, eu preciso fazer o diagnóstico rápido, identificar sinais de TEP de alto risco, onde o passo inicial seria hipotensão persistente, evoluindo com choque obstrutivo e eventualmente um paciente vai estar em parada cardiorrespiratória. Então, é muita informação, são muitos dados, e se você não conseguir sistematizar isso, você pode se perder. Então, como que eu posso encontrar uma resposta já inicial? Quem pode me dizer isso beira-leito do paciente? A gente sabe que em ambientes barulhentos, não só, esqueça o ambiente barulhento, simplesmente considerando a minha sensibilidade e especificidade de uma ausculta pulmonar, de uma avaliação beira-leito, de uma ausculta cardíaca,
ou seja, de um exame semiológico, de uma propedêutica convencional, a gente não teria acurácia suficiente para diagnosticar e, consequentemente, já fazer o tratamento imediato da paciente. Consequentemente, você, mesmo pensando em tromboembolismo pulmonar, pensando em levar a paciente imediatamente para a angiotomografia, você pode estar diante de uma paciente instável hemodinamicamente ou que está em processo D, onde o transporte ele se torna completamente ominoso. E até intervenções que você eventualmente pode pensar em fazer, intubação enotraqueal, ela pode ser um indutor para o paciente ter uma parada cardiorrespiratória. Então imagina, é muita informação, são muitos parâmetros, e se você for pensar em cada um deles, você se perde. Como que a ultrassom pode nos ajudar? Considerando o protocolo Blue, que é um dos grandes protocolos que mostram como a gente deve sistematizar o atendimento deste tipo de paciente, é muito simples. Quem vai me dar a resposta é o pulmão. Porque o problema da embolia pulmonar é um problema hemodinâmico, ele não é um problema respiratório. O problema do edema pulmonar cardiogênico é um problema pulmonar, de troca. Isso, correto? Eu não vou diagnosticar uma insuficiência cardíaca aguda olhando o coração. Eu vou identificar uma insuficiência cardíaca aguda olhando o pulmão. Em diversos trabalhos publicados em revistas de alto impacto, onde a gente tem avaliação de sensibilidade e especificidade, a maior área sobre a curva, numa curva ROC, por exemplo, de uma IC aguda, não é BNP, é ultrassom pulmonar. Então, como que eu faço isso? É muito simples. Colocando aqui uma situação hipotética, eu vou colocar o meu transdutor com um Mark Probe apontado no sentido cefálico, sempre perpendicular ao espaço intercostal que eu vou avaliar. Eu vou colocar o meu Mark Probe na região anterosuperior, onde a imagem que vocês estão vendo, ou seja, padrão A, onde eu tenho a linha pleural e as linhas As, que são artefatos de reverberação da minha linha pleural, vão indicar a aeração pulmonar normal. O que isso quer dizer para nós? Em um paciente com tamanha insuficiência respiratória, com um componente para fazer um edema pulmonar cardiogênico, com um componente para fazer uma insuficiência respiratória hipoxêmica por um distúrbio vascular hemodinâmico primário, como no tromboembolismo pulmonar, no tromboembolismo pulmonar não há distúrbio de troca, não há no sentido de distúrbio de troca por um distúrbio VQ, por uma síndrome intersticial, como por exemplo no edema pulmonar. Então basta olhar o pulmão. Isso já consegue fazer uma grande dicotomização e estabelecendo a linha de cuidado. Para que eu confirme o diagnóstico de embolia pulmonar, por exemplo, nesta paciente, vai ser um vídeo adicional, onde a gente vai estar mostrando para vocês sinais de insuficiência ventricular direita, que pela ESC, último guideline publicado em 2019, ele orienta aqui uma simples relação VD-VE dentro desse contexto clínico, e com sinais indicando que essa insuficiência de ventrículo direito ela é aguda, eu estou autorizado na impossibilidade de angiotomografia e critérios de TEP de alto risco de proceder a trombose. Então, percebam como tantas informações assim podem confundir, mas um exame que tem se mostrado muito acurado, sobretudo muito sensível para identificar as diversas formas de acometimento pleuropulmonar, ele pode ser unicamente suficiente já para estreitar minha linha de diagnóstico diferencial e para eu ter um tratamento eficiente. É isso aí.